Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, me chamo Leno Brasil e o tema de hoje é tempo versus intensidade. Algo que a gente tem que saber controlar, pelo menos a intensidade, já que o tempo não está no nosso controle. Muitas pessoas me perguntam e ficam querendo saber, Leandro, qual a idade ideal para a gente pensar no assunto sobre envelhecimento? Isso é muito pessoal, eu acredito que cada um tem o seu time, o seu momento. Quando a gente pensa em tempo, a gente tem que pensar que quanto mais tempo eu tenho, melhor. Mas a gente não sabe quanto tempo a gente tem pela frente. Então, eu sempre sugiro, comece a pensar na mudança a partir de hoje. Eu tenho 36 anos e as pessoas falam, Leandro, tu é muito jovem para se preocupar com isso. Mas se eu fizer um cálculo rápido, né? Meu avô morreu com 52, meu pai morreu com 62. Então, se a gente for fazer uma média, eu não tenho talvez muito tempo pela frente. Então, interessante é começar a mudar a partir de agora. Eu tenho amigos de 25 anos que já estão dentro do processo de envelhecência e não sabem. E eu tenho amigos de 50, 55 que nunca se preocuparam com esse processo. Na verdade, pode até se preocupar, mas às vezes acaba negligenciando esse assunto. Então, vamos pensar em tempo e intensidade. Vamos fazer uma comparação. A gente muito jovem faz uma faculdade, talvez com 18 anos de idade a gente entre na faculdade, 17 anos, e 22, 23 você está saindo da faculdade. E a gente já fala assim, não, para ter uma carreira de sucesso leva um tempo. E para pensar em velhice, é a mesma forma. Ou seja, quanto antes eu começo, melhor. Ah, Leandro, mas eu conheço uma pessoa que com 40 anos fez faculdade e hoje é um advogado de excelência. Mas eu te garanto, ele teve que dar muita intensidade, ser intenso no processo dele. Eu acredito sempre que quanto antes começar, melhor. Voltando para o assunto da faculdade, quando você termina a faculdade muito cedo, você tem tempo para errar, você tem tempo para falhar, você tem tempo para aprender. E no envelhecimento é a mesma coisa. Quando a gente começa mais jovem, a gente vai falhar em alguns momentos, mas eu tenho um tempo para recuperar da minha falha. Talvez aquele que comece a pensar no envelhecimento com 55, com 60 anos, ele já não tem muita margem para erro. Então, eu sempre sugiro, qual é a melhor idade para começar? É a sua. É a pessoa que está assistindo esse vídeo agora e pode falar assim, cara, eu tenho 48 anos, eu já sei que não é que eu estou atrasado, mas eu poderia ter começado antes esse processo. Mas a partir de agora eu vou fazer da forma que tem que ser feito. O que acontece? É que nem também no mundo financeiro. Quanto mais tempo você passa investindo, o seu retorno ele é melhor e também você não precisa de um investimento tão alto. Agora, se você quer investir a partir dos 50 anos de idade, você vai ter que fazer um investimento maior. A gente vai ter alguns especialistas dentro da nossa plataforma falando sobre a parte financeira e vocês vão ver que tempo e intensidade eles sempre estarão andando lado a lado. Porém, quanto mais tempo eu tenho para fazer alguma coisa, menos intenso eu tenho que ser. Quanto menos tempo eu tenho, mais intenso eu tenho que ser. Um outro exemplo muito comum, a pessoa vai ter uma viagem em janeiro ou fevereiro, vai para a praia. E lá em outubro fala, putz, cara, eu tenho uma viagem em fevereiro, eu vou para a academia. Se ela estivesse na academia o ano inteiro, seria um processo natural e normal ela ir para a praia, sem problema nenhum com o seu corpo. Mas quando você tem que correr atrás, você vai ter que fazer o quê? Intensidade, a alimentação vai ter que mudar de forma radical, vai ser aquela loucura. E a chance de falhar é muito maior. Ah, Leandro, mas eu consegui ir para a praia. E quando você volta, se o teu propósito, a tua meta era essa viagem, muito provável que você não vai dar continuidade naqueles hábitos que você adotou para fazer uma viagem ali com o corpo melhor. Então, o que a gente sempre fala, o propósito é aquilo que nos guia. Porque eu quero ter um cuidado maior com a minha velhice, com o meu envelhecimento? Porque eu tenho que entender a envelhecência. É esse o propósito que vai te guiar. Pode ser por curto prazo? Pode ser por médio prazo? Pode, longo prazo também. Essa definição é pessoal.
Mas o que eu sempre digo é, quanto antes começar, melhor. E quanto menos intenso você for, também é algo bem interessante. A intensidade, ele exige muito sacrifício. E por muitas vezes, nosso corpo não entende, nossos hábitos não são tão simples para ter novos hábitos e acabamos falhando. O que a gente quer fazer aqui não é doutrinar, não é criar uma receita de bolo de como deve ser feito, mas sim falar para você que juntos poderemos fazer um processo de envelhecimento de forma mais suave, de forma mais planejada e assim facilitando a ação. Então sempre lembre, tempo e intensidade são dois fatores que nós temos que monitorar. Quanto antes eu começo, melhor vai ser para a minha vida. E a intensidade, gente, sempre ter bom senso. Ser intenso demais, ele pode custar um preço. Pode custar uma lesão, pode custar uma questão nutricional também, um déficit nutricional. Então, por isso que os profissionais estão aí para ajudar todos vocês. Então, mais uma vez repetindo, qual é a melhor idade para começar? Hoje. Comece hoje. E a gente vai estar junto com você nesse processo de envelhecência. Algo muito comum dentro do processo são as pessoas que falham. Todo mundo tem consciência que precisa começar a mudança, ter os novos hábitos. Mas também a gente tem que saber que o comum, o normal ou o mais frequente, vamos falar normal não, mas o mais frequente é a falha no processo. É aquela pessoa que conscientizou, vou começar a treinar, ele vai numa loja, compra o tênis, compra a meia, às vezes vai até na loja de suplemento para comprar um whey, porque ele está naquele gás, ele fala, porra, agora vai, eu estou indo bem. E ele começa um dia, e ele começou, segundo dia, terceiro dia, e muitas vezes dentro desse processo existe uma falta de acolhimento na onde você está inserido. Por exemplo, você vai numa academia, chega lá naquele ambiente, aquela música que você não curte, os equipamentos que você nem sabe para que serve. Como é que eu vou treinar naquele ambiente, né? E isso é um dos fatores que ajudam ou contribuem uma pessoa a falhar. Então, por isso que eu falo, se você começa esse processo sem pressa, começa esse processo de uma forma natural, é muito mais fácil a adaptação. Que se você vai, não, eu vou mudar o hábito porque eu fui no cardiologista e eu estou com os exames alterados, eu preciso ir para a academia amanhã, senão eu vou morrer. Isso é muito duro, isso é muito penoso. Não é que não vai dar certo, mas o comum é ter uma falha nesse processo. Mas quando você, hoje, está assistindo esse vídeo e fala, cara, eu estou bem, eu vou começar. Só começa, porque você tem tempo. Você não está correndo contra uma doença, você não está correndo contra o tempo em relação a algo mais grave. É uma escolha. Quando você toma essa decisão, fala, eu vou começar a mudar, você está começando a dar uma mensagem para o seu corpo e para o seu cérebro que, a partir de agora, vão ter mudanças. E como eu sempre digo, o tempo ele está sempre ao nosso favor. Por quê? Quando eu penso em tempo, eu penso em planejamento. Agora, a intensidade, ele é uma variável, ele é um fator difícil controle, porque até um carro de Fórmula 1, ele tem que parar durante uma corrida. Tem máquina mais bem preparada do que um carro de Fórmula 1? Talvez não, mas se ele fosse tão intenso o tempo todo, o pneu não aguenta, o combustível acaba, o motor estoura. Imagina a máquina, imagina a nossa máquina, o corpo humano. Precisamos de pausa, precisamos de planejamento, precisamos ter sabedoria dentro desse processo. E o que eu falo sempre também, dentro do tempo e intensidade, é você, quando falhar, que isso vai acontecer em alguns momentos, não se puna. Não ache que você não merece continuar o processo. Pelo contrário, saiba levantar e recomeçar. Eu acho que a resiliência dentro do processo é fundamental. Tem dia que você vai para um treino ou vai fazer ali uma reeducação alimentar, que nem meus amigos falam, na força do ódio. Mas vai fazer, porque é por você. Esse processo, ele depende de você, dos seus hábitos. Leandro, eu tenho dificuldade, eu não estou conseguindo. Eu também não tenho grana para contratar um personal, talvez.
chama um amigo ou aquele amigo que já treina, vai com ele. Só não fique esperando, porque quanto menos tempo eu tiver para mudar, mais intenso eu tenho que ser. Então, sempre lembre disso. Tenham calma no processo. Estaremos sempre aqui para ajudar você nessa caminhada da envelhecência. Muito obrigado e até a próxima.